pessoal, hoje eu vim indicar pra vocês um livro que eu gostei muito. Foi um amigo meu que me indicou e me emprestou. Eu tenho até, inclusive, que devolver o livro, que chama 44 Dicas Infalíveis para Falar em Público. Então aqui ele tem alguns tópicos, tá? Então são 34 dicas. Eu gostei muito desse livro porque ele tem a letra grande, ele é muito dinâmico e assim, não é cansativo. E ele é bem claro, sabe? Ele fala, isso. Não fica enrolando, não. Então, eu vou falar aqui pra vocês essas 34 dicas, tá bom? Então, vamos lá. Uma delas é sentar reto, ou ter postura quando você estiver falando. Aqui não tá dando pra ficar muito na postura certa, gente, porque o celular tá aqui, eu não tenho onde colocar ele. Então, eu tô assim, tentando ficar de uma forma que vocês conseguem me pegar assim toda. Mas é isso, gente. Tem dicas boas aqui pra vocês. E teve dicas aqui, gente, que me ajudou muito. Então, no começo, né, é a introdução, depois cuide do visual. Então, aqui vem falar sobre você cuidar do seu visual, porque o visual dá a primeira impressão. Quando as pessoas te vê, você não falou nada, a primeira impressão que dá assim nas pessoas é seu visual, como você está. Então, cuide do seu visual, tá? Então, cada um tem seu estilo, então pensa aí, qual a impressão que você quer dar assim logo de início para as pessoas, tá? Cuidado com os vícios de linguagem. Então, aqui ele vem falar sobre alguns vícios que eu tenho, inclusive eu tenho que mudar. Fala o olhar, movimento, o sorriso quando você estiver falando, a intencionalidade da voz, a naturalidade. Então, quando você falar com naturalidade, não assim nervoso como eu tô assim toda, brincadeira, hoje tô tranquila, gente. A naturalidade, seja bem-humorado. Prepare-se para o inesperado, porque acontece, pode ter certeza. Domine o assunto, então treine, gente. Quando você está ciente do assunto, está sabendo o que está falando, fica mais fácil na hora que você está falando, entendeu? Conheça seu público, para quem você vai estar falando. Se atente à postura enquanto fala. A gente já conversamos sobre isso no começo do vídeo. Gesticule, controle o medo, cuidado com o tempo, porque tem gente que começa a falar. Ritmo da fala. Então você tem que falar de uma forma que as pessoas consigam entender, porque às vezes você começa a correr, falar muito rápido para tentar sair do assunto. Então, ritmo da fala. Então, tentar falar calmo. Eu sou meio acelerada na minha fala, tá? Mas aqui ele vem dar várias dicas, tá? Treine a dicção. Leve um roteiro, é muito importante, ainda mais quando você vai apresentar algum projeto, algum trabalho ou alguma pregação, é muito bom você ter um roteiro, porque normalmente, é muito normal acontecer isso, tá? Com todo mundo. Quando vai pregar ou vai falar sobre algum assunto, trabalho, todos os aspectos assim da vida, você treina tudo, só que na hora que você vai falar dá aquele branco, mas não é que você não treinou, que você não sabe do assunto, é que na hora que você vê o público, vê as pessoas, dá aquele medinho, aquele gelinho. Então, você tendo um roteiro, você sabe seguir ele, você não começa a falar a mesma coisa, você sabe, eu vou falar sobre isso, depois isso, agora eu vou falar sobre a cor azul, depois a amarela, depois a vermelha, então você não vai ficar azul, agora qual? Então, você tendo ali o seu roteiro, você sabe como que você vai seguindo, tá? Então você não fica perdido. Planeje com antecedência, não se preocupe tanto. Excesso de informalidade. Treine antes, então treine com as pessoas da sua família, treine com um amigo, treine na frente do espelho, mas é sempre bom você treinar assim com alguém, porque daí assim você já tem uma noção assim, treinando com pessoas, tá? Se apresente de forma compreensiva, utilize técnicas de autorrelaxamento e confiança, cuidado com a voz. Gente, uma coisa que eu achei muito legal que vai ser o outro tópico, procure um especialista se possível. Tem pessoas que começam a falar, ainda mais pessoas que pregam, pessoas que dão palestra e começam a ficar rouco, né? Rouco, problema na voz, e aí fica pensando, porque eu tô falando sempre, então eu tô ficando rouco. Não, gente, vocês têm que treinar a voz para não dar problema na voz, né? Porque aqui na nossa voz tem as cordas vocal, tudo, então a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então, o que você usa no seu trabalho? Para que você usa a sua voz, né? Para você conversar, para trabalho. Então, você tem que cuidar dela. Então, não adianta você gastar ela da forma errada entendeu? Então, eu achei muito legal isso, porque tá falando sobre o cuidado. E eu nunca tinha visto um livro falando assim, né? Se preocupe com a sua voz. E achei isso incrível, tá? Então, foi um dos pontos que eu gostei bastante.
Revele sua imperfeição. Então você pode falar para o público: olha, gente, eu tô assim um pouco tenso, não tem problema, tá, gente? Você está com algum problema na hora de você falar, e você fazendo isso, você vai criar um vínculo, uma afinidade ali com o público. Eles vão ver que você é como eles. A gente tem vergonha e é isso aí. Capriche na introdução. Então, junto com a introdução, gente, que é aquela coisa, a introdução é o que deixa a sua veste, sua roupa, sua forma de vestir, né? Seu visual é o que impacta assim de primeira, né? E sua introdução também. Porque quando você vai começar a falar com as pessoas, se você começa meio perdido, meio assim, aí você não vai chamar a atenção da pessoa, a pessoa já vai ficar lá desde o começo já cochilando na hora que você estiver falando. Então, capricha na introdução, que o resto é sucesso, tá? Surpreenda, faça pergunta. Gente, é muito importante quando vocês estão conversando, que nem agora eu falo pra vocês, estão prestando atenção aqui no que eu tô falando? Então faça pergunta quando você estiver falando, porque às vezes a pessoa tá meio assim, quando você faz pergunta, a pessoa sabe que você vai perguntar, então ela tem que ficar atenta. Ela vai anotar, vai querer, sabe, alguma coisa, ou você, no começo você já pode falar: olha, no final eu vou fazer algumas perguntas e vou fazer um sorteio. Tipo assim. Ou desde o começo você começa fazendo perguntas que as pessoas vão estar interagindo e tendo que estar ligada ali no que você está falando. Ainda mais se for coisa de trabalho, é uma coisa que é mais chata, sabe? Seja criativo, atenção no uso do microfone, tenha autoestima, seja você mesmo. Esse seja você mesmo é essencial, tá? E a conclusão depois, tá? Gente, esse livro aqui é do Leonardo Scignoli. E aí aqui atrás ele fala uma coisa que eu achei bem legal. Quem fala bem, mas não respeita a verdade, pode ser considerado um bom autor, não um orador. O melhor orador de todos foi Cristo, não tanto pela beleza de estilo, mas pelo valor de sua fala. Logo, falar bem corresponde a falar com conteúdo. Um visual deve servir de apoio e não ser a parte mais importante na apresentação. Precisamos desenvolver a arte de falar em público com afinco e determinação para que possamos nos capacitar para enfrentar a falsidade, a mentira e a dissimulação. Aí, gente, tem uma parte aqui que eu achei bem legal, que é uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que ele citou, tá? Bom orador é aquele que convence a si mesmo antes do convencer o auditório. Então, você tem que convencer você mesmo antes de você convencer outra pessoa. Então, gente, achei fantástico. Parabéns, Leonardo Scignoli. Super indico o seu livro. Gostei muito e quero colocar essas 39 dicas infalíveis aqui, tá? Em prática. Não só ler e guardar no cérebro, mas praticá-las, porque vai ser muito bom. Então, super indico aqui pra vocês, tá, gente? Então, até o próximo vídeo. É um livro assim, ó, bem dinâmico, não é cansativo, a letra é grande, tá vendo aqui? Não são texto grande, são textos assim, meio piquititico, ó. Então, assim, com 1 horinha você já lê esse livro inteiro, tá bom? E aí você já pode emprestar pra outra pessoa, e outra pessoa emprestar pra outra pessoa, e é isso aí. Vamos compartilhar. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui, que é muito importante, e de se inscrever no canal. Tchauzinho.